Olá, bem-vindos ao primeiro Falar Bio. Este programa pretende sensibilizar para a preservação da biodiversidade e divulgar conhecimento científico através de investigações concebidas na UTAD. Neste primeiro programa vamos conhecer a gralha do bico vermelho. A gralha do bico vermelho é uma espécie de corvídeo, portanto, o grupo de aves consideradas das mais inteligentes e, portanto, com um repertório, se quiserem, vocal, com uma série de interações sociais extremamente engraçadas. É uma espécie que é relativamente fácil de identificar em relação aos outros corvídeos. Os corvídeos, para quem não conhece, são o que nós chamamos corvos, gralhas, portanto, normalmente aquelas aves pretas relativamente grandes. São aves canoras, portanto, são aves do grupo dos passeriformes. Identifica-se facilmente dos outros, distinguem-se dos outros corvídeos, porque realmente é a única que apresenta uma especialização ecológica e, portanto, enquanto a maior parte dos corvídeos são aves generalistas e por isso têm um bico que tanto dá para insetos como para comer matéria vegetal, corvo, a gralha e outras aves, o gaio também, que todos conhecem. A gralha do bico vermelho tem um bico curvo, não é? Relativamente fino, vermelho, daí vem o nome, obviamente, de gralha do bico vermelho, e alimenta-se essencialmente de insetos, okay? Apesar de também outros invertebrados e também alguma matéria de origem vegetal. É uma ave, pronto, estavam-me a falar que podem confundir com outras espécies, é muito diferente do melro, portanto é muito maior, por exemplo, que o melro, até pela cor do bico, pelo tamanho, pelos habitats que utiliza, pelo comportamento, entre muitas outras questões. É uma ave, neste momento, muito rara, em muitos países europeus. Alguns países na Europa, as populações têm diminuído de uma forma abrupta, outros têm havido planos de recuperação, caso, por exemplo, da Inglaterra, do país de Gales, onde a população está aparentemente estável, ou pelo menos a aumentar. Em Portugal, a situação da espécie é aparentemente de uma diminuição abrupta da população, portanto, temos 2 ou 3 núcleos populacionais relativamente grandes em Portugal. Dois núcleos que se conhece mais ou menos as populações, que é o núcleo da Serra da Aire e Candeeiros, portanto ali na zona de Leiria, Porto de Mós. Há outro núcleo na zona da Costa Sul, portanto na zona de Sagres. E depois temos um último núcleo aqui na zona de Miranda do Douro, portanto, um núcleo partilhado com Espanha. Depois a população apresenta aparentemente pequenos núcleos em várias zonas de montanha, que não se sabe muito bem a dinâmica desses núcleos ao longo do tempo, portanto, ao longo do ano. São populações normalmente muito reduzidas e com grandes variações, normalmente compostas por indivíduos que não são adultos. E, portanto, não se sabe muito bem a dinâmica dessas populações. Em relação à gralha, grande parte ainda da nossa população depende da população espanhola, portanto, há aqui toda esta zona de Trás-os-Montes, portanto, que é um bocadinho que estamos a falar, grande parte da população, aparentemente, é uma população que não é transmontana, mas sim, se quiserem, do norte de Portugal e de Espanha, portanto é uma população que, dependendo da altura do ano, reprodução e recursos, vai utilizando territórios aqui do norte de Portugal e também do sul da Galiza, também da zona de Zamora, e portanto neste momento é uma espécie que está no limite a nível populacional aqui na região de Trás-os-Montes. Esta espécie, sendo um especialista, um corvídeo especialista, no fundo adaptou-se a determinado tipo de sistemas que se denominam agroecossistemas, que são sistemas, eu diria, com uma grande diversidade biológica, mas que são geridos pelo homem. São o que nós chamamos de sistemas agrícolas tradicionais. Ora, a agricultura europeia, eu diria mundial, tem mudado nos últimos anos e desde o momento em que Portugal entrou para a CE, mudou se calhar ainda muito mais rapidamente. Portanto, a dinâmica das populações, houve zonas em que praticamente a agricultura desapareceu, houve abandono, o número de animais domésticos também que eram criados em liberdade também diminuiu abruptamente, o que fez com que esta ave, que estava muito associada a alimentar-se em torno do gado, que estava no fundo em situações de semi-liberdade, teve uma redução se quiserem, de presas. Por outro lado, além desta redução de alimento, os próprios sistemas mudaram. Portanto, a gralha de bico vermelho necessita de zonas relativamente abertas, caça-provisão, e, portanto, se o habitat mudar para uma zona de matos, como nós temos aqui atrás, é um sítio impossível para uma gralha de bico vermelho caçar as suas presas. Portanto, ela necessita de zonas com pastagens, zonas de montanha, com uma elevada densidade de gado
e por outro lado zonas em que o habitat seja dominado por plantas herbáceas, rasteiras, portanto por zonas, digamos, de pastagens, sem lato. E portanto a espécie estará ameaçada essencialmente por esta mudança do paradigma agrícola, mas também por outras questões. Algumas destas populações parecem estar relativamente isoladas. Por exemplo, o caso das populações portuguesas, Serra da Ar e Candeeiros ou a costa sudoeste, parecem ser populações que aparentemente podemos dizer que são constituídas por alguns indivíduos, 60, 70, até mais indivíduos, mas na realidade indivíduos reprodutores, ou seja, adultos reprodutores, não são assim tantos. Portanto, podemos estar a ter problemas genéticos, problemas, eu diria, senso lato, de consanguinidade, ou seja, meia dúzia de indivíduos que se reproduzem, basicamente temos uma população toda aparentada, isto poderá originar problemas vários, que são bem conhecidos e, portanto, a tendência populacional pode ter sido, nos últimos 100 anos, uma espécie que estava muito mais distribuída em Portugal, começar a ficar reduzida a alguns núcleos, e esses núcleos estão também neste momento a reduzir-se. Portanto, é esta a situação neste momento. A população atual não se sabe muito bem qual é que é. Há várias estimativas que apontam entre 100 a 500 indivíduos na população portuguesa, mas realmente não se sabe, além desses dois núcleos, se tem mais algum conhecimento, o resto da população portuguesa é basicamente informações pontuais de vários ornitólogos ou até pessoas que eventualmente têm 16 gralhas num sítio, 2 noutro sítio, mas não há uma contagem fidedigna. O projeto da Gralha do Bico Vermelho tentou fazer isso, no fundo. Tentou, sabendo este estatuto que a gralha está a passar, este problema, tentar perceber a nível nacional e por isso o laboratório está a contar gralhas em vários sítios onde elas ocorrem ou são mais e menos abundantes.